hoje o nosso estudo bíblico está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 28. Portanto, caneta, papel, Bíblia postos, porque está começando a segunda temporada da Bíblia no meu dia a dia. Quero começar esse programa já agradecendo, em primeiro lugar, a minha irmã de comunidade, a Rogerinha, que com muita competência, com muito brilhantismo, apresentou a primeira temporada da Bíblia no meu dia a dia. Muito obrigado, Rogerinha, por ter nos introduzido nesse lindo mistério que é a Palavra de Deus, viu? E agora tenho aqui essa incumbência, esse privilégio de estar com você durante todo esse tempo, nessa segunda temporada, com muita alegria. Mas para a gente poder começar o estudo da palavra, precisa ser em oração. Por isso, antes de qualquer coisa, vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, nós vamos começar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 28. Só que antes de qualquer coisa, tenho certeza que você tem a mesma dúvida que eu aí em casa. Vamos começar pelo início de tudo. Vamos entender quem é João, em que contexto foi escrito esse Evangelho segundo João. É bom a gente aprender. Então, antes de começarmos esse estudo do Evangelho segundo João, eu quero perguntar ao meu irmão Denis Duarte, biblista, conhecedor da Palavra de Deus. Denis, quem é João? Em que contexto foi escrito esse Evangelho? Olá, Alexandre. Então nós vamos passar um bom tempo juntos, né? Porque vamos estudar com afinco, com gosto, a Palavra de Deus, especialmente agora o Evangelho segundo São João. Mas quem foi São João? São João nos atesta a tradição de que esse autor do Evangelho era também aquele discípulo de Jesus. Aquele que junto com os outros 11, os 12, seguiam Jesus, os primeiros que seguiram Jesus. Era ali o irmão de Tiago, o filho de Zebedeu, ou como geralmente a gente conhece, o discípulo amado de Jesus. Mas em que contexto, em que situação João escreveu seu evangelho? Esse evangelho foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Nesse período, a gente tem que entender que até então, judaísmo e cristianismo eram um pouco misturados. Afinal de contas, os discípulos eram judeus, o próprio Jesus era judeu, todos eles frequentavam a sinagoga. Quando começa essa separação, os líderes do judaísmo naquela época começam a proibir aquelas pessoas que vêm do judaísmo e querem seguir no cristianismo de frequentar as sinagogas. Começa a haver uma separação mais clara entre judaísmo de um lado e cristianismo do outro. E as pessoas, naturalmente, começam a ficar um pouco confusas. Por isso, João escreve seu evangelho com um objetivo principal: despertar a fé nas pessoas em Jesus Cristo, provocar essa fé nas pessoas, para que elas possam seguir firmes, seguindo Jesus, entrando de cabeça no cristianismo. Por isso, estudar esse evangelho é tão importante para nós, que estudando, nesse período que vamos passar juntos, este evangelho, segundo São João, a fé em Jesus também possa se despertar em nós, que a gente possa seguir firme, caminhando junto com Jesus, Ele que é nosso Senhor e nosso Salvador. Agora que nós já aprendemos quem é João, em que contexto foi escrito esse Evangelho, bom, agora você pode pegar a sua Bíblia, o caderno, caneta, se você tiver caneta 4 cores, ou de uma melhor forma, lápis de cor, do jeito que você preferir. Eu gosto muito de usar régua. Tem gente também, pessoal mais tecnológico, que usa os aplicativos. Pode também usar um aplicativo aí da Palavra de Deus. Enfim, o estudo é seu, você faz da maneira que você achar melhor. Eu estou aqui com a Bíblia, minha caneta 4 cores, o caderno já para as anotações e a régua. Então a gente já pode começar. Eu começo daqui, você daí, tá bom? Vamos ler João 1, de 1 a 28. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus,
e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito de tudo o que existe. Aqui, meus irmãos, nós já encontramos um princípio eterno, do versículo 1 ao versículo 3. Então, eu já vou grifar aqui, eu marco o princípio eterno com a cor azul. No princípio era a palavra. O Padre Jonas nos ensina, no seu livro A Bíblia, no meu dia a dia, esse livro que eu tenho aqui em mãos, ele já ensina para nós que o princípio eterno são as leis, as regras, que regem o reino de Deus. E aqui nós já temos, do 1 ao 3, já temos esse princípio eterno. No princípio era a palavra é Deus. Isso não muda. Até o Padre Jonas vai dizer que os princípios eternos, eles são imutáveis. Faça chuva ou faça sol, não muda. Então, aqui já temos algo que não muda. Palavra junto de Deus, a palavra é Deus. Tudo foi feito por meio dela. Sem ela, nada foi feito de tudo que existe. Mas continuemos. Nela, versículo 4. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 9, esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Nós temos aqui um princípio eterno, meus irmãos. A luz de Deus que a todos ilumina. Isso não muda. Algo imutável. No reino de Deus funciona assim. A luz de Deus ilumina o mundo inteiro. Ela estava, versículo 10, ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Versículo 12, a quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem no seu nome. Olha só, meus irmãos, aqui que promessa maravilhosa. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem no seu nome. Isso é uma promessa, se tornarem filhos de Deus. Que promessa maravilhosa. Versículo 13, estes foram gerados, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Aqui no versículo 14 já temos também um outro princípio eterno. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. Jesus entre nós, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Assim funciona no reino de Deus. Isso não muda. Deus está no meio de nós. Versículo 15, João dá testemunho dele e proclama, foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Versículo 16, de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Aqui temos um outro princípio eterno, caneta azul, aqui, notando, cor azul, de sua plenitude recebemos graça por graça, recebemos de Deus a graça. É dele, de Deus é que vem a graça. Versículo 17, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui no versículo 17 também temos um outro princípio, a graça e a verdade. Podemos anotar, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É dele que vem a graça, é dele que vem a verdade. Nota aí, editor, coloca o GC, versículo 17, outro princípio. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Um outro princípio. É assim que funciona na palavra de Deus, no reino de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, nem eu, nem você, mas o Filho único, que é Deus, Jesus é Deus, está na intimidade do Pai. É assim que funciona no reino, é a lei do reino. Foi quem deu a conhecer. Olha que beleza, que princípio maravilhoso para nós. Nós vamos prosseguir, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram, quem és então? Tu és Elias? Respondeu, não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe, quem és afinal?
precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Versículo 23, ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Aqui temos uma ordem, no versículo 23, endireitai o caminho para o Senhor, uma ordem para mim, uma ordem para você. Endireitar o caminho do Senhor, ou seja, preparar o anúncio da palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Versículo 24, eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Portanto, meus irmãos, é o nosso estudo de hoje, João 1, de 1 a 28. Qual é a mensagem de Deus para você? Como colocá-la em prática? Para mim, a mensagem que eu tiro é aqui no versículo 12, ser filho de Deus. Então eu vou anotar isso, sou filho de Deus. A quantos, porém, acolheram a palavra de Deus, acolheram a luz de Deus, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. É a mensagem que eu tiro para mim desse estudo de hoje. Como colocar em prática. Vou tratar os meus irmãos que também são filhos de Deus como aquilo que eles são, meus irmãos, com carinho, com respeito, com amor. Eu vou ficar fazendo o meu estudo aqui. Tem muita riqueza, muita maravilha aqui nesse estudo da palavra. E para você? Você vai fazendo daí que eu faço daqui, tá bom? Me despeço de você e até o nosso próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um grande abraço.